Olá, irmão, irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós vamos prosseguindo aqui com o livro de Atos e vamos comentando algumas coisas importantes e retendo um pouco mais de conhecimento. Nós estamos no capítulo 15 e hoje eu vou ler só o versículo de número 6, que diz assim, olha: Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Só isso aqui. Bom, a gente tem falado tanto, meus irmãos, do Concílio de Jerusalém. E chegou aqui então hoje para conhecer esse tal Concílio de Jerusalém. Bom, o que significa a palavra concílio? Concílio nada mais é do que uma reunião da liderança da igreja para deliberar sobre assuntos relacionados à fé, costumes, doutrina ou até uma disciplina eclesiástica. Então, aqui nós estamos vendo que ao final da primeira viagem missionária de Paulo, eles vão ter que deliberar a respeito de um assunto. Então, eles reúnem toda a liderança da igreja cristã da época, os apóstolos, os presbíteros, alguns líderes da igreja, para deliberar sobre um assunto muito importante. Isso aconteceu no meio, mais ou menos, do século I, certo? Ali no ano 50, 60, mais ou menos por ali. Para quê? Para abordar, decidir se os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, deviam ou não seguir as leis de Moisés. Nós temos visto aqui que aqueles fariseus que haviam se convertido, eles estavam trazendo este assunto que estava causando muitos problemas no seio da igreja. E aí então eles vão decidir, né, se os gentios vão ou não seguir a lei de Moisés. O que eles decidiram, nós vamos ver daqui para frente. Porque hoje eu vou falar sobre os outros concílios que aconteceram na igreja, que são importantes para que a gente acabe conhecendo, né? Bom, esse então concílio de Jerusalém, nós vemos que ele aconteceu no meio mais ou menos do século I. Depois, lá no século IV, no ano de 325, aconteceu o primeiro concílio de Niceia. Nessa época, o imperador romano Constantino, ele convocou este concílio para resolver uma controvérsia importante que na época estava causando problema. Se nós vimos que lá em Jerusalém o que causava problema era se os gentios iam ou não seguir a lei de Moisés, aqui no século IV o problema era outro. O problema era em relação, ou melhor, a relação que tinha Jesus, o Deus Filho, com o Deus Pai. Né? Então, nessa época, haviam discussões terríveis de qual que era esta relação que havia. Bom, nesse primeiro concílio, então, aqui de Niceia, produziu um credo muito conhecido. Um credo é uma declaração de fé, tá? Escrita. Então, produziu este credo, conhecido como Credo Niceno. Por quê? Porque foi realizado no Concílio de Niceia, Credo Niceno. Né? Esse aqui foi o Credo Niceno original, porque depois houve algumas modificações. Né? Ele recebeu o apoio quase que unânime, esse Credo Niceno. Então, a doutrina deste concílio, ela decidiu que o Filho, ele era unigênito do Pai. É daqui deste concílio que sai esse termo, o Filho unigênito do Pai, da mesma essência. Unigênito significa da mesma essência, da mesma substância. Né? Nós poderíamos até dizer assim, da mesma carga genética. É lógico que nós não podemos dizer que Deus tem genes, né? Mas para que a gente entenda mais ou menos isso, né? Ou seja, então é daqui,
do concílio, do primeiro concílio de Nicéia, que sai o termo o Filho unigênito, né? Então, o Filho unigênito com o Pai, né? E que se torna a pedra fundamental do trinitarianismo cristão, ou seja, de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque já se entendia que o Espírito Santo era Deus, né? E a discussão estava em torno do Filho. Então, aqui sai, então, a confissão trinitária, que nós somos trinitários, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Depois, ainda no século IV, no ano de 381, aconteceu o primeiro concílio de Constantinopla. Agora, este concílio de Constantinopla, ele aprovou algumas mudanças no credo niceno, né? Que são utilizadas atualmente pela maior parte das igrejas ortodoxas orientais, ou seja, as igrejas lá do Oriente, da Grécia, da Rússia, certo? Muito bem. Neste concílio também condenou uma heresia chamada apolinarismo. Apolinarismo, uma doutrina que ela ensinava que Jesus, né, não tinha mente ou alma humana. Então, o apolinarismo dizia que Jesus não tinha mente nem alma humana, ou seja, ele não era homem. Isso foi condenado nesse primeiro concílio de Constantinopla. Já no século V, no ano de 431, houve o primeiro concílio de Éfeso. O Papa Teodósio II, ele convocou este concílio para resolver uma controvérsia que foi chamada de controvérsia nestoriana. Por quê? Porque o patriarca de Constantinopla, né? Porque aqui nós precisamos entender que já havia uma certa divisão na igreja. Havia o Papa na igreja de Roma e os patriarcas, o patriarca na igreja de Constantinopla, certo? Ainda não havia tido a divisão da igreja que aconteceu um pouquinho depois, no século VI. Mas já havia uma disputa, né, pela liderança da igreja, que acontecia que no Ocidente, ou seja, para o lado europeu, era o Papa a figura central do líder da igreja. E no lado Oriente, em Constantinopla, era o patriarca. E aí, então, o patriarca de Constantinopla, chamado Nestório, nessa mesma época o Papa em Roma era Teodósio II. Teodósio II convoca esse concílio porque o patriarca Nestório, ele estava se opondo ao uso de um termo que estava ganhando muito campo naquela época, que era o termo Theotokos, que era dado para Maria, certo? Theotokos significa aquele que é portador de Deus, ou seja, que Maria era a portadora de Deus, certo? Nessa época estava ganhando a devoção, porque até então não havia uma devoção a Maria, mas aqui começa a ganhar, né, um campo essa devoção a Maria, como o quê? Como a mãe de Deus. O patriarca, ele se opunha a isso, estava se opondo. E ele dizia, Maria não é mãe de Deus, ela não é mãe de Deus. Mas o Papa queria dizer que sim, ela era mãe de Deus. Bom, o que aconteceu? O patriarca Nestório, né, ele ensinava também que haviam duas pessoas distintas no Cristo encarnado, né? E ensinava que Maria seria mãe apenas do Cristo humano e não de Deus. Então, sim, ela era mãe do Cristo encarnado, certo? Da parte humana dele, mas não da parte divina
Bom, o que aconteceu? Essa visão levava à conclusão, então, de que Deus habitava um ser humano gerado por Maria. Começava aqui, meus irmãos, o entendimento das duas naturezas de Jesus Cristo. Só que eles ainda não sabiam muito bem como encaixar isso. Então, o patriarca Nestório, né, ele estava nesse caminho já. Só que eram discussões ainda preliminares, né? E aí o que aconteceu? Esse concílio acabou condenando Nestório, o depõe, né? Repudia os ensinamentos e proclama a Virgem Maria como mãe de Deus. E essa decisão, ela foi crucial, meus irmãos, para que um pouquinho mais para frente houvesse a separação da igreja, né? Bom, muito bem. Prosseguindo, no século V, em 451, houve um outro concílio, o Concílio de Calcedônia. Esse concílio, ele foi chamado e repudia a doutrina de Eutiques, conhecida como monofisismo, né? Que fala sobre as duas naturezas de Deus. Foi aqui, então, que aquele assunto de Nestório começa a tomar corpo, e aqui no Concílio de Calcedônia, então, aparece essa doutrina do monofisismo, que em Jesus haviam duas naturezas, né? A humana e a divina, como nós conhecemos hoje. Ele era 100% Deus, mas 100% homem também. Só que o que aconteceu? Este concílio, ele repudia essa doutrina. E aí então acontece um segundo concílio, né, de Constantinopla, para falar sobre este assunto de novo, né, para tentar trazer de novo esse assunto para ser discutido, porque ficou muito mal discutido este assunto. Então, o que acontece? Justiniano, agora, ele chama este concílio de Constantinopla, só que não consegue reconciliar, né, os monofisistas, aqueles que acreditavam, né, que Jesus tinha duas naturezas, uma humana e uma divina, 100% humano, 100% homem. E aí o que acontece? E aí acontece que, como não consegue essa reconciliação, acontece o cisma do Oriente, a igreja se divide. E aí o que acontece? Acontece que os patriarcas, eles se dividem, não reconhecem a figura papal mais, e separa então a igreja do Oriente e a do Ocidente, que é o que acontece até hoje, né? Que é a igreja ortodoxa russa, né? E a igreja de Roma. A igreja ortodoxa russa, ela entende as duas naturezas de Jesus. E a igreja de Roma, ela continua dizendo que Maria é a mãe de Deus. Você está vendo por que houve o cisma do Oriente? Foi o primeiro cisma da igreja, a grande divisão da igreja, a primeira, que depois vai haver a segunda, né, no século XVI, com a Reforma Protestante, certo? Vai acontecer então que depois de 1100 anos, né, melhor, 1000 anos depois, para falar a verdade, 1000 anos, um pouco menos de 1000 anos, que acontece a Reforma Protestante. Bom, e aí prossegue, em 680 acontece o terceiro concílio de Constantinopla, que vai repudiar uma doutrina chamada monotelismo, que afirmava que Jesus, o Jesus encarnado, tinha duas naturezas, a divina e a humana, mas só havia uma vontade em Jesus, a divina. Esse assunto, ele começa a tomar corpo também,
né? Porque entende-se então que nós estamos falando de um concílio lá do Oriente, né? Em relação a este assunto das duas naturezas divinas, que eles aceitavam, mas começou a se colocar que só havia uma vontade em Jesus, que era a vontade divina. Mas isso a gente vê pelas Escrituras, que Jesus, ao orar para o Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, prova que Jesus tinha a sua vontade humana. E se isso passasse, haveria um problema que Jesus não haveria sido tentado, porque a palavra de Deus diz que Deus não pode ser tentado. Então, isso foi repudiado completamente como uma heresia. Aí chega no último concílio, que foi o segundo concílio de Nicéia, no século VIII, no ano de 787. E aí, então, Constantino V convocou este concílio e declarou uma coisa muito interessante, que as imagens, os ícones, né, de Jesus não lhe eram dignos e que imagens feitas a Maria e aos santos eram ídolos. Foi aqui no século VIII que foi decidido, né, dentro do seio da igreja, a iconoclastia, ou seja, a idolatria, né? Foi condenada a idolatria de imagens, dizendo que não era digno Jesus destas imagens. Ok? Bom, muito bem, é óbvio que eu falei aqui em linhas muito gerais, né? Muito gerais, a respeito dos concílios que aconteceram na igreja cristã, esses concílios famosos. Então, eu espero que você tenha entendido o que foram os concílios, né? E por que eles foram, então, chamados para que eles existissem, para decidir algumas coisas muito importantes para a igreja cristã. Muito bem? Depois, né, amanhã, nós prosseguimos com o estudo a partir do versículo 7, porque nós vamos voltar a falar a respeito do concílio de Jerusalém. Muito bem? Que Deus te abençoe.